Recebemos Ele com honra, recebemos a Tua palavra com honra nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Bom dia, família MV, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes aí? Amém? Quero compartilhar um texto com vocês. Se vocês puderem, abrem comigo aí, 1 Samuel. Capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Samuel 10, 1 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Agora, coloca para mim, por favor, o capítulo 15, o verso 10. Que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Só até aí mesmo, meus amigos. A gente está vivendo um tempo muito pertinente, vamos dizer assim, né? E quando eu fui preparar essa mensagem, eu consegui entender algumas coisas, até mesmo da minha vida. E quando Deus falou comigo, normalmente quando Deus me dá alguma palavra, às vezes Ele não me fala diretamente a palavra, mas Ele me dá alguns pedaços. E eu vivendo alguns processos esses dias, a gente tem vivido um mês bem intenso. E Deus disse para mim, a riqueza dos processos. Eu falei, por que a riqueza dos processos? E Deus foi me mostrando alguns processos que eu vim vivendo na minha vida, de uns 2 anos para cá, e de onde eu estava e para onde Ele estava me colocando. E eu falei, uau, que legal. E quando eu peguei esse texto, Deus me falou sobre o início de um processo, sobre o meio de um processo e sobre o final de um processo. E nós vivemos um tempo, né, onde que Deus ele nos redirecionou a viver alguns processos que por muito tempo nós negligenciamos a viver da forma de Deus. E nós paralisamos algumas coisas, nós nos tornamos pessoas ativistas. Então, quando veio essa pandemia, Deus ele nos parou. Deus ele quis nos ensinar a nos remodular para um processo que Ele já havia nos colocado. E todavia, nós abrimos mão dele para viver as nossas vontades e os nossos desejos. E agora a gente está chegando num momento mais de uma flexibilidade, vamos dizer assim. Às vezes nós nos pegamos a viver de novo um processo que Deus ele tinha nos colocado a viver. Esses dias eu na correria e eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. A gente precisa parar, a gente precisa pensar e orar e discernir o tempo, porque a gente está voltando a viver tudo aquilo que Deus fez nós pararmos há 2 anos atrás. Então, vamos com calma. E quando nós olhamos, nós percebemos isso, que por muitas das vezes, quando nós interrompemos os processos que Deus ele nos coloca, quando nós procuramos a parar um processo e a interromper um plano perfeito de Deus, nós entramos e nós percebemos isso, que muitas pessoas que interrompem um processo que foi direcionado por Deus, nós entramos em um lugar de frustração, de decepção, de cansaço e até desânimo espiritual. Porque nós fazemos algumas coisas que são a nossa força, e quando nós fazemos o que queremos, o fardo ele pesa. Mas quando nós vivemos para manifestar e obedecer a palavra e as direções de Deus,
nós vivemos claramente em um lugar leve, em um lugar onde Deus nos sustenta e Ele é o nosso alicerce. Então, quando nós vemos essa história de Saul, nós percebemos que Saul foi um homem, né? Na verdade, no início aqui que nós lemos no capítulo de número 10, nós percebemos que Saul ainda era moço, era jovem, e agora Saul ele sai, porque ele tem que buscar algumas jumentas que o seu pai havia perdido. E a história diz que quando Saul sai agora, no meio do caminho, a história de Saul ela se transforma. A história de Saul agora ela pega uma nova forma, porque no meio desse caminho, Saul agora ele encontra um sacerdote. E agora esse sacerdote ele tem uma palavra. O povo clamava por um rei. E agora Deus dá um rei ao povo. E agora quando Deus dá um rei, Saul ele chega a Samuel, e Samuel ele unge Saul, e Saul agora ele vai ser ungido a rei de Israel. O que é interessante e é muito bonito, porque quando Saul sai de casa como um moço, sai de casa como um menino. Ele sai para cumprir algo que o pai havia perdido. Mas no meio do caminho, Saul ele encontra um propósito, Saul ele encontra uma direção de Deus. E agora quando Saul encontra essa direção, Saul ele é o primeiro rei de Israel. Ele sai de casa como um menino e ele volta para casa como um rei. Ele entende agora alguns processos que Deus tem colocado sobre a vida dele. Ele entende agora algumas coisas que Deus tem manifestado, e muitas das vezes na nossa vida também é assim. A Bíblia diz que existe um tempo para tudo, existe um tempo estabelecido, e às vezes nós queremos ultrapassar o tempo que Deus já estabeleceu. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para se achegar, há tempo para se afastar. Existe um tempo estabelecido e Deus ele não pula os processos que Ele tem nas nossas vidas. E por mais que por muitas das vezes nós queremos viver algumas coisas que Deus ainda não nos colocou, nós começamos a tirar de Deus aquilo que Deus está nos entregando, e nós abrimos mão de viver um plano perfeito. Saul ele tem exatamente agora uma direção, ele tem um propósito, foi entregue sobre ele uma autoridade, um povo. Saul agora, ele entra em um ambiente onde que ele é amado por Deus, ele entra num ambiente onde ele é amparado por Deus, onde ele é protegido por Deus, onde ele entende as direções de Deus. Saul, ele consegue enxergar de onde ele estava e para onde ele foi. Saul, ele consegue ver o processo de amor de Deus sobre ele. E é muito bacana porque nós vivemos nesse lugar. Todos nós que estamos aqui hoje, nós sabemos exatamente aonde nós estávamos e para onde nós estamos indo. E se nós não sabemos, nós precisamos descobrir para onde nós estamos indo. Mas Saul, ele tem exatamente esse entendimento, como você precisa ter, aonde eu estava, o que Deus fez comigo e para onde Ele está me levando. Esse discernimento nós precisamos ter. Saul, ele tinha totalmente o entendimento. E às vezes nós achamos que nós podemos viver pelas nossas formas, do nosso jeito, pelo que pensamos ou achamos. Mas quando nós vivemos baseado no que achamos e pensamos, nós perdemos exatamente o plano perfeito que Deus tem para nós. E esse é o nosso maior engano. Nós não vivemos por viver, nós vivemos para manifestar uma vontade e um plano perfeito de Deus em nós. As pessoas acham que por muitas das vezes nós podemos viver e fazer, eu faço isso porque eu posso, eu faço isso porque eu tenho tempo, ou eu não tenho tempo, eu quero ou eu não quero. E a gente não vive nisso. Quando nós chegamos a entender, nós entendemos que eu não vivo para as minhas vontades, mas eu vivo para as vontades do meu Pai. Eu vivo para manifestar aquilo que o meu Pai quer. Porque agora nós não somos mais donos de nós mesmos, mas sim nós somos escravos de Cristo. Nós somos filhos de Cristo, nós somos mordomos de Cristo. O fato de ter um plano perfeito de Deus não quer dizer que o plano de Deus será perfeito em nós. Como assim? Porque Deus estabelece um plano perfeito,
Mas para o plano ser perfeito, o processo precisa ser cumprido. Porque o plano de Saul era perfeito. A história se inicia de forma correta. As direções são dadas no tempo certo, no momento certo. Mas o que define a perfeição de um plano é a eficácia de viver um processo em Deus. Não existe um plano perfeito sem um processo cumprido. Não existe um plano perfeito sem um processo em obediência. Não existe um plano perfeito sem um tempo de ouvir aquilo que Deus está nos direcionando. E a história diz que Saul, ele tem um plano. Saul, ele começa a viver um processo em Deus. Saul, ele começa a viver um entendimento em Deus. Ele é ungido a rei. Agora ele foi levantado com autoridade sobre um povo. Saul agora sai de casa como um menino e volta para casa como um rei. Saul tem vários processos, e no meio desse processo da vida, nós começamos a entender algumas coisas. E uma das coisas que nós entendemos, que todo o início de um processo, ele é movido por algumas questões. E eu parei para pensar, e realmente, os nossos processos da vida, eles são movidos por gratidão, por disponibilidade, por amor, por obediência e por algumas direções. Todo início de algum processo gera uma dependência, porque muitas das vezes nós não conhecemos o desconhecido, nós não sabemos para onde nós vamos, ou não sabemos o que nós iremos fazer. Todo início de um processo nós estamos totalmente dependentes de Deus. Todo início de processo existe aquele frio na barriga, a gente fala, meu Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu preciso do Senhor. Aí a gente começa a jejuar, a gente começa a orar, a gente fica, não é verdade? Porque todo início de processo existe uma dependência. Todo início de processo nos coloca em um ambiente no desconhecido. Saul inicia algo que ele nunca foi rei. A linhagem de Saul não era linhagem de reinado. Tudo é muito novo. Então Saul agora ele ouve a voz de Deus. Ele obedece às direções de Deus. Mas o interessante é que o processo, ele tem um início, ele tem um meio. E certamente ele vai ter um fim. E quando nós chegamos no meio do nosso processo, nós começamos a entender algumas coisas. E sem percebermos, por muitas das vezes, nós abrimos mão de uma dependência. Nós abrimos mão de uma revelação para viver baseado numa habilidade. Porque nós começamos a conhecer melhor. Nós sabemos até onde podemos ir, nós sabemos o que podemos fazer, o que nos move. E é aí que é perigoso, porque o processo ele define muitas coisas na nossa vida. E Saul agora ele começa a ter controle. O reinado de Saul começa a ficar confortável, porque ele começa a ver algumas coisas que ele pode fazer. Ele começa a ver algumas direções que ele tem. Ele começa a perceber algumas coisas. E quando Saul queria ter o controle do processo, ele começa a abrir mão das revelações de Deus para as direções dele. E querer ter controle de um processo pode gerar um ambiente de habilidade e não um ambiente de revelação. Quando nós queremos tomar conta de um processo que na verdade é nosso, mas foi entregue por Deus, nós começamos a pesar aquilo que Deus colocou de forma tão leve sobre nós. E nós precisamos definir algumas coisas. O que define a riqueza do nosso processo não é o início dele, mas sim o meio. Porque é no meio do processo que as coisas começam a ficar mais intensas. É no meio do processo que as coisas começam a ficar mais palpáveis. É no meio do processo que as coisas começam a acontecer e nós falamos, meu Deus, o que fazer? E é no meio do processo que nós precisamos tomar algumas decisões. O que é mais importante no meio do meu processo? É uma lealdade ou é infidelidade? É honra ou é desonra? É obediência ou é desobediência? Meus amigos, é no meio do processo que as coisas precisam ser
discernidas da forma correta, para que você tenha um fim de um processo em amor, e você fala: eu vivi os meus processos. Como Jó disse, no meio daquela confusão, no meio daquela tribulação, no meio de perder os filhos, perder a casa, perder os bens, tudo que ele tinha ele perde. Mas é no meio do processo de Jó que o legado de Jó é estabelecido. Não foi quando Jó perde, não foi simplesmente quando Jó está lá com um caco de telha nas mãos, não. Mas é quando a mulher de Jó fala: Jó amaldiçoa esse Deus e morre. E no meio do legado, Jó ele tem um posicionamento em Deus, e ele fala: ei, eu não abro mão do meu Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, que em breve ele vai se levantar. Nesse momento, Jó ele começa a entender que o processo que ele vive não é baseado no início, nem no que tem, mas é baseado naquele que manifesta e dá tudo o que ele precisa. Então é nesse lugar que nós começamos a entender, porque o processo no meio, ele define o nosso final. E é no meio do processo que grandes homens da Bíblia, alguns deles, abrem mão de viver algo que Deus manifesta, porque eles não sabem discernir o tempo e nem aquilo que Deus quer. É nesse lugar que nós entramos às vezes em conflito, porque às vezes a nossa vontade, ela quer falar mais alto do que a voz de Deus. E aí nós precisamos orar, nós precisamos nos entregar. Quando nós olhamos em processos e olhamos o reinado de Saul, normalmente a maioria das pessoas que eu conheço, elas sempre falam que o reinado de Davi foi mais relevante do que o reinado de Saul, que o reinado de Davi foi muito mais promissor do que o reinado de Saul. E aí nós paramos e perguntamos: mas por quê? Qual que foi a diferença? E quando nós casamos a história, nós percebemos que ambos os cenários são muito parecidos. Saul sai de casa como menino para buscar uma jumenta que tinha sido perdida. Mas Davi sai de casa para cuidar das ovelhas de seu pai. Ambos foram ungidos pelo mesmo sacerdote. Ambos foram rei do mesmo povo. E ambos pecaram. E quando a gente olha a história de Saul, o que ele faz? Ele tem uma direção para matar um povo, é para matar todo mundo, ele não mata quem deveria matar. Deus abomina Saul. Mas e Davi? Davi adultera. Davi sobe, olha a mulher que não é para olhar. Agora fica com ela, pega o marido, manda para a guerra, manda matar o cara. Eles desobedeceram a vontade de Deus. Todos os dois no mesmo reinado. Porém, o meio do processo de Davi e o meio do processo de Saul são processos diferentes. Como eu disse para vocês, é porque o meio de todo o processo define a riqueza do final dele. E é no meio desse processo que nós precisamos entender aonde nós iremos chegar. E olha, eu falo de Davi, mas a gente pode pegar diversos processos da Bíblia que foram interrompidos por uma vontade maior, por uma vontade pessoal, por uma vontade nossa, por um ego nosso, por um desejo nosso. Diversos homens da Bíblia tiveram processos interrompidos. Nós podemos citar aqui Abraão. Interrompeu um processo pelo meio. Deus: Abraão, tu vais ser pai de uma nação, de uma multidão, tu gerar uma geração. E no meio do processo ele percebe que a esposa é estéril, ele não consegue gerar filhos. Ele fala: como pode eu ter filhos se a minha esposa é estéril? Agora Sarai entrega a espojada a Agar e ele tem um filho com ela, Ismael. E olha aí, no meio do processo de Abraão, ele abre mão de viver algo que Deus tem pelo tempo, porque o tempo às vezes nos machuca no meio de um processo. O tempo às vezes ele nos esfalece, o tempo às vezes ele quer tirar de nós aquilo que foi estabelecido como promessa. E é no meio desse tempo está ligado os nossos processos, é no meio desses processos que nós precisamos entender.
Eu não vou citar todos, mas nós temos Sansão, nós temos alguns homens da Bíblia. Então o que gera? O que pode gerar em nós? O que pode gerar em nós um processo bem-sucedido? O que define o final de um processo sempre será a decisão do meio dele. Eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei quais os processos que você está vivendo, eu não sei quais são as coisas que você tem passado, mas provavelmente você está vivendo um processo, e você precisa entender quais são os processos de Deus em você, e você precisa ter decisões no meio do seu processo. E no meio do processo vai ter erro, no meio do processo vai ter quedas, como teve a queda de Davi, como teve a queda de Saul. É no meio do processo que a gente erra, é no meio do processo que a gente peca, é no meio do processo que a gente desanima, é no meio do processo que a gente se levanta. Tudo acontece no meio do processo, mas no meio do processo precisa ter um coração disposto a amar a Deus mais do que a nós mesmos. É no meio do processo que nós precisamos entender qual é a diferença de Saul para Davi. Por que o reino de um é maior do que o reinado de outro? Não se define exatamente pelo reinado, se define pela decisão. A decisão de Davi é diferente da decisão de Saul. Saul, ele não se arrepende. Saul tem remorso do que fez. Mas Davi tem um coração em Deus. O que define o seu processo não é o seu remorso, mas sim o seu arrependimento. E é nesse lugar que Deus quer nos colocar. É alguém que não fica satisfeito por aquilo que ganhou, como Saul ficou satisfeito por um reinado. Davi não queria um reinado, Davi queria um legado. O meio do seu processo define o que você vai ter. Se você viverá por um reinado ou se você viverá por um legado. Se você viverá por um trono ou se você viverá pelo rei do trono. O coração de Davi é segundo o coração de Deus. Como um homem tão sanguíneo teria um segundo coração? É porque ele era gente. É porque ele era humano. Mas é porque ele tinha uma paixão inesgotável. No meio do processo, alguns homens decidiram a não abrir mão da revelação por uma habilidade. Saul, ele abre mão e ele estabelece aquilo que ele tem. Davi abre mão por aquilo que ele precisa. E o que ele precisa? Ele precisa de Deus. Ele precisa de Jesus. A sua vida não será lembrada pelo início. Normalmente, eu estava comentando isso ontem com um rapaz, eu estava falando, normalmente quando a gente vai no velório de alguém, a pessoa fala, rapaz, esse cara é muito bacana, né? Era bacana, você lembra dele lá, que ele fazia isso? Você lembra dele quando ele vivia aquela questão lá, tal? E a gente fala, não, lembro sim. E normalmente as pessoas estão citando o meio do processo da vida de alguém. Você não vê ninguém falando, você viu quando fulano nasceu, morreu, mas você viu lá atrás, 50 anos atrás, 80 anos atrás quando ele nasceu, ninguém fala quando ele nasceu. Ninguém fica falando da morte, porque fulano morreu por isso e por isso. Não, as pessoas em um velório, elas nunca falam do início e elas nunca ficam falando do final. Elas sempre falam do meio. Porque o meio define o final. A riqueza do processo não é simplesmente por muitas das vezes nós sofrermos ele. Por muitas das vezes nós sentimos dores de parto no meio do processo. E por muitas das vezes nós queremos parar. Exatamente essa é a riqueza de um processo bem sucedido. A riqueza de um processo não se define no início, não se define no final. Mas a riqueza de um processo se define no meio. É quando por muitas das vezes nós não queremos mais,
mas Deus nos pega pelas mãos e nos coloca onde devemos estar. É porque no meio do processo, com feridas, com dores, com dificuldades, Deus ele vem com um bálsamo sobre as nossas vidas e Ele nos cura. É porque no meio do processo que gera as riquezas de uma vida em Deus. É porque no meio desse processo da vida que nós podemos falar: um dia eu fui ferido, mas nesse mesmo ano Deus me restaurou. É no meio desse processo que nós percebemos: um dia eu estive em morte, mas Jesus ele me deu vida, e Ele me deu vida em abundância. É no meio do processo que as riquezas da nossa vida aparecem. E isso é o que define as nossas vidas. Não queira ser lembrado por algo que você começou, e muito menos da forma que terminou, mas queira ser lembrado por aquilo que você fez durante a sua caminhada. O que você tem feito por isso? O que você tem feito para que você seja lembrado? O que você tem deixado de legado? O que você tem feito para que as pessoas lembrem de você? Viva o seu processo intensamente, dentro dos propósitos que Deus estabeleceu. Quando nós olhamos no mundo, as pessoas falam: eu posso fazer 100 coisas corretas, se eu fizer uma errada, todo mundo me apedreja. Essa é uma expressão que rola aí fora, é uma expressão secular, todo mundo fala isso. E dentro de uma religião também é assim. Mas em Cristo não é assim. Em Cristo você não será lembrado pelas suas quedas. Em Cristo você será lembrado pelos seus arrependimentos. Em Cristo você será lembrado pelo amor e por aquilo que move o seu coração. Então eu queria orar com você agora. Eu queria te convidar. Vamos ficar em pé um pouquinho. Feche os seus olhos. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Isso, comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Deus. Espírito Santo, traz às nossas memórias agora quais os processos nós interrompemos. Traga em nossa mente agora, Espírito Santo, processos interrompidos. Comece a reestabelecer processos em nós agora, Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti, nós nos colocamos diante do Senhor,
E nós pedimos ao Senhor que manifeste a sua bondade em nós e manifeste o teu querer em nós. Que nós não vivamos por uma habilidade, mas que nós vivamos por uma revelação. Que nós não vivamos por uma vontade, mas que nós vivamos por direções que o Senhor quer manifestar em nós. Pai, nós pedimos ao Senhor que traga ao nosso coração um sentimento, que traga ao nosso coração um desejo de se apaixonar pelos nossos processos e viver segundo as direções que o Senhor tem a nós. Pai amado, se no meio do caminho nós paramos, se no meio do caminho nós interrompemos o processo do Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor comece a trazer a nós novamente os processos, que o Senhor traga a nós a força, o vigor, a coragem, que o Senhor traga a nós a ousadia, a trepidez de viver novamente aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor nos deu como herança, aquilo que o Senhor nos deu como fases das nossas vidas, que nós possamos amar os processos, que nós possamos entender as dores, que nós possamos entender as dificuldades, as frustrações, mas que em isso tudo nós possamos nos levantar como Jó se levantou, e nós possamos dizer: Deus, eu sei que o meu Redentor vive, Deus, e que em breve Ele vai se levantar em meu favor. Senhor, coloque e traga a nós riquezas, e entendemos as riquezas de viver em um processo em Ti, que nós possamos amar o Senhor mais do que nós nos amamos, que nós possamos manifestar a glória do Senhor através de processos vencidos, através de processos estabelecidos pelo Senhor. Pai, nós Te louvamos por isso, e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Poder e Tua é a glória para sempre. amém. Teu É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Em todo tempo, possamos entender esse lugar que o Senhor quer nos levar, nos estabelecer. Independente de lutas, vivendo os processos, avancemos em direção ao propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Ainda que, como o Gessé destacou, o início talvez não tenha sido bom, mas no meio, corrigimos a rota, alinhamos novamente e vamos em direção ao propósito. Corramos a carreira que nos está proposta para chegar lá no final, poder dizer como o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Não é fácil viver todos os processos, mas se nós entendermos que Deus é quem nos sustenta, que Ele é quem nos fortalece, que Ele é quem nos capacita, não vamos ficar mais dependentes da força que está em nós ou da nossa capacidade, mas compreender que tudo vem dEle. Pai, obrigado mais uma vez, onde o Senhor nos trouxe mais esse entendimento de entendermos e vivermos, ó Pai, confiados de que é o Senhor o nosso sustento, a nossa provisão. Perdoa-nos, ó Deus, por às vezes pensarmos que vai ser do nosso jeito ou na nossa força que venceremos, mas sabemos que do Senhor vem toda a direção e propósito, do Senhor também vem toda a fonte de sustento e provisão. Nós entregamos e confiamos as nossas vidas, a nossa vida está escondida nas Tuas mãos, no Senhor.
nós somos teus. Te louvamos nesta manhã, e que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos para o segundo momento.